A conversa de hoje é com a deputada estadual mais votada das eleições de 2018, Cida Ramos. Cida, o seu legado é de liderança ainda no movimento estudantil, né? Muito jovem, num cenário bastante adverso naquela época. Como é que você destaca a sua trajetória em meio, desde o início, a tantas adversidades? Eu venho do movimento estudantil, como você bem coloca. Eu cheguei em João Pessoa com 15 anos, fui estudar no 2001, em 1980. E logo eu senti a vontade e a necessidade de organizar um movimento estudantil secundarista que não existia na Paraíba. Fiz isso e logo em seguida entrei na universidade, no vestibular para serviço social, e fui participar do movimento estudantil. Tive a honra de, em 83, os estudantes me consagrarem, por ampla maioria, presidente do DCE. E é bem interessante, eu olho para a estrada que eu percorri e vejo que naquela época, quando fui candidato, eu enfrentei certos preconceitos. E é interessante que tinha uma charge que era o coelho e a tartaruga, e eu era tartaruga, né? E foi divulgado que uma presidente do DCE não poderia ser eleita com deficiência, porque o DCE exigia alguém dinâmico, alguém que tivesse muita capacidade de mobilidade. E eu devo dizer que foi uma das gestões, talvez, a mais mobilizada que teve. Nós íamos para as ruas com 20 mil estudantes, nós enfrentamos a luta do transporte coletivo, do Setusa, que foi uma empresa que o governo do estado, na época, então, o governador Buriti, ele enfrentou o movimento estudantil e teve que ceder e criar o Setusa, onde estudante andava gratuitamente. Naquela época, nós tivemos a luta do restaurante universitário e hoje é o único restaurante do Brasil que é inteiramente gratuito, fruto das nossas lutas. Quando eu estive em Brasília, quando nós juntávamos aqui 20 mil estudantes, ganhávamos as ruas de João Pessoa, o centro da cidade, e muita gente ainda faz referência a isso, a essa época, né, que eu estive à frente desses movimentos. Quando eu estive em campanha, muita gente dizia: Cida, a gente vai votar em você, que a gente te conhece da tua trajetória. E hoje, na Assembleia Legislativa, quando eu cheguei ali, eu percebi que essa luta do preconceito, essa luta de quebrar limites, ela tinha que ter continuidade. E eu precisava estar preparada. E no primeiro dia da Assembleia, vocês viram que eu tive que enfrentar a questão da acessibilidade, o meu direito de ir e vir, de poder me movimentar no plenário, de fazer com que aquela casa que é do povo, ela estivesse adaptada para receber não apenas a mim, mas o que eu representava. Milhares de pessoas com deficiência ou com qualquer mobilidade reduzida que quer ter o direito de fazer política e de poder estar naquele espaço. Cida, uma das bandeiras que a senhora mais defende é a da educação. Um mestrado em instituições federais, doutorado também. E como a senhora hoje está acompanhando no cenário, inclusive político, a situação da educação no país? Com muita tristeza, porque eu venho da educação, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba por concurso público. Eu, quando estudante, fiz grandes lutas em defesa da assistência estudantil, de mais verbas para a educação, e hoje eu vejo o Brasil retroceder. Né, com muita tristeza que a gente escuta reitores como o da UFPB, da professora Margarete, os institutos federais de educação, a Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, dizer que a partir de setembro vão paralisar as atividades porque não tem como dar continuidade com os cortes que foram drásticos na educação, nas universidades. É uma instituição fundamental porque cumpre um papel
de soberania nacional, diz respeito ao conhecimento. 80% do que se pesquisa no Brasil está nas universidades públicas e esse corte de verba é a morte de um sistema que foi montado desde a década de 70, que é de norte a sul, de leste a oeste, que é fundamental para que a nação ela possa ter essa soberania, essa autonomia. E perceber que esse sistema está sendo destruído, né, que não se dá valor ao conhecimento, à pesquisa, à extensão, ao que se produz ali, eu penso que nós estamos cometendo um crime imenso com a juventude, mas, sobretudo, com o conhecimento no país. Deputada, o papel das mulheres na política ainda tem muitos desafios a superar. Como é que a senhora avalia a representatividade que tem no cenário estadual e a inspiração com que outras mulheres também possam chegar, não é, neste cenário e também liderar nas comunidades, nas instituições e entidades? Como é a representatividade de Cida Ramos nestes segmentos para ter a votação tão expressiva que foi essa última das eleições de 2018? Primeiro dizer que a política talvez seja um dos espaços mais misóginos que nós temos. Ainda é uma área muito masculina, né? A nossa representação ela fica atrás de países como a Argentina, fica atrás de países, inclusive, da Arábia Saudita, né? É muito desproporcional a presença das mulheres em todos os lugares da sociedade, em todas as profissões, em todos os espaços, e na política a gente tem uma representação tão reduzida. Vai da Assembleia Legislativa da Paraíba, ao Congresso, no Senado, então nossa presença ela não corresponde, nós somos 51% da população. Nós somos a maioria dos eleitores, entretanto, a nossa participação ainda é muito pequena. Ô Cida, e a que se deve essa representatividade tão pouca ainda? Nós temos vários motivos. Não existe uma cultura partidária que incentive efetivamente a presença feminina na política partidária, a começar das suas direções. Né? Tem esse elemento, tem o problema do financiamento, que nós avançamos, né? Desde as cotas até a obrigatoriedade do financiamento dos partidos destinarem recursos para as mulheres, são medidas importantes, mas a política partidária ela é vista como uma coisa negativa, não é local para as mulheres, né? Então isso é uma cultura que a gente precisa mudar. Eu penso que a questão do financiamento é fundamental para que as mulheres elas possam ter as condições efetivas de não apenas fazer o santinho, mas de ter a estrutura necessária para poder visitar os municípios, ocupar os espaços e fazer a sua campanha efetivamente. Eu penso que a minha mensagem, o que eu disse na época da campanha, para as mulheres, para as pessoas com deficiência, para os negros, para segmentos que são totalmente invisíveis ou colocados à parte da política, que eu seria um instrumento para abrir portas. Então nós temos hoje uma representação pequena na Assembleia Legislativa frente ao número de deputados, mas eu quero dizer que eu estou ali para que na próxima legislatura mais mulheres ocupem aquelas cadeiras, para que a gente possa efetivamente representar a Paraíba, que tem tantas mulheres valorosas, tem histórias tão bonitas de participação feminina, entretanto, isso não se vê representado na Assembleia. E eu estou lá para abrir caminhos, para a gente, não é à toa que nós criamos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o feminicídio, que é talvez uma das questões sociais de maior barbárie em nosso Brasil, essa questão, mulheres serem mortas pelo fato de serem mulheres. Não é? Então, nós estamos aí numa luta grande para ampliar os espaços femininos. Outra luta muito grande também, não só da deputada, mas de diversos segmentos
classe trabalhadora nacional, estadual, entidades do movimento sindical. Existe hoje, e não só hoje, uma construção, não é, deputada? E a senhora pode muito bem falar desse desafio, que é a polêmica reforma da Previdência, uma reforma que vem sendo alvo de polêmicas, de manifestações, de resistência e enfrentamento da classe trabalhadora. E a senhora tem participado dessas atividades, uma inclusive agora marcada para sexta-feira, dia 12. Como a senhora está avaliando essa questão da reforma da Previdência? Primeiro, eu quero reafirmar meu compromisso com todos os trabalhadores do Brasil, mas mais do que isso, a reforma da Previdência não é algo restrito aos trabalhadores, diz respeito a uma nova relação social em nosso Brasil, diz respeito à proteção, né, a estabelecer regras de convivência, principalmente para o mundo do trabalho. Nós estamos diante de uma reforma que eu digo que é uma das mais perversas já apresentada até hoje, porque eu não concebo como é que uma professora primária, e aí eu nem vou falar do caso universitário das universidades, porque poderiam dizer está legislando em causa própria. Eu vou pegar o caso de uma professora primária que precisa ter 2, 3 empregos para poder manter uma renda, manter uma família. Essa professora, ela vai ter que ter 42 anos de contribuição, 40 anos, 42 anos. É uma professora que começa a trabalhar muitas vezes quando termina um curso, com 25 anos e que vai enfrentar 57 anos. Então, ela jamais de idade e 40 anos de tempo de serviço. Façam as contas, 40 com 25 dá 65 anos. Nenhuma mulher vai se aposentar com 57 anos. Então, ela que cuida de 2, 3 salas de aula com 50, 40 crianças, como é que vai ser essa mulher com 57 anos, com 60 anos, com 62, com esse mundo de crianças? Como é que essa mulher com dupla, tripla jornada de trabalho, porque quando ela chega, ela enfrenta uma jornada de trabalho em casa, ela vai dar conta de tudo isso? Uma reforma que retira direitos de agricultores, uma reforma que coloca uma pensão por morte de 60% do valor do salário mínimo. E essa é uma reforma perversa para os mais pobres. Eu não posso concordar com uma reforma que privilegia o grande capital, que privilegia a financiarização em detrimento dos direitos trabalhistas. Existem outras formas de sanar todo o caos que dizem que existe? E, na sua visão, quais seriam essas soluções? Tem uma também famosa e aguardada reforma tributária. A senhora também defende? Primeiro eu quero dizer que a Previdência ela é uma política pública que faz parte de um tripé: assistência, saúde e previdência. A Previdência, ela necessariamente, ela não tem que ser superavitária. Previdência é proteção, a política pública de proteção ao trabalho naquela fase em que o trabalho mais necessita, quando ele não consegue mais estar na ativa. Então, esse trabalhador, ele, por todos os anos que ele trabalhou, ele tem que ter uma proteção, né? Então, a reforma da Previdência, ela poderia, e nós defendemos que haja reforma da Previdência, mas reforma da Previdência para cobrar das grandes empresas as sonegações. Grandes bancos, grandes empresas como a JBS, que não paga a parte dela da Previdência. Nós queríamos discutir a questão das isenções fiscais. Não é possível que 1 trilhão seja, em 8 anos, dado de isenção fiscal às empresas petrolíferas, e que a gente vá dizer que a única saída para o Brasil fazer uma panaceia é a reforma da Previdência. Nós estamos diante de um país que tem quase 14 milhões de desempregados e a gente faz uma reforma para conter o emprego. A gente tem municípios que sobrevivem muitas das vezes
é do valor das aposentadorias, é com o que faz circular o dinheiro, aquecer a economia de Mari, de Brejo das Cruzes, de Souza, de tantos municípios. E quando a gente reduz o valor das pensões, quando a gente reduz e cria dificuldades para que o trabalho possa ter acesso a bens e rendas, a gente está destruindo esses municípios também. Então, a reforma que, do meu ponto de vista, não traz benefícios para ninguém, é uma reforma que não vem aliada a uma reforma tributária, a uma taxação das grandes fortunas, a discussão da isenção, da sonegação. Então, não é uma reforma séria, é uma reforma para o grande capital. Mudando um pouco de desafios, ano que vem, ano de eleições, e a gente gostaria de saber como é que a senhora está encarando esse cenário do ano que vem, se já existe construções sendo ampliadas aí. A gente encerra essa gravação já com a alegria de saber que ano que vem a renovação pode ser feita através do voto cidadão do povo paraibano. É verdade, ano que vem é um ano importante, eleições municipais. João Pessoa, que é a minha cidade querida, é a que me deu uma votação espetacular, eu fui a mais votada, 27 mil votos aqui, e eu digo que o PSB vai ter candidato sim, o PSB é um dos partidos que tem o privilégio de contar com vários quadros, né? Nós temos grandes nomes dentro do PSB em plenas condições e preparados para assumir a prefeitura de João Pessoa. Entretanto, eu tenho uma defesa pessoal que é do nome do governador Ricardo Coutinho, né? Por onde eu passo, nas ruas, nas comunidades, as pessoas querem o retorno de Ricardo. E eu estou muito imbuída dessa tarefa de tentar convencer, de argumentar com Ricardo que ele, mesmo sendo hoje um nome nacional, né, tá aí despontando nacionalmente, alguém que deixou um mandato de senador, e a gente só é olhar o Senado hoje, a gente sabe que Ricardo, se tivesse ali naquele espaço, ele se destacaria, ele seria ainda mais do que ele é hoje, um quadro fortíssimo nacional. Mas eu penso que João Pessoa pede o retorno dele e que ele deve ponderar e retornar. É muito importante para a cidade e é importante que Ricardo tenha um mandato. Eu, pessoalmente, defendo o nome dele. Obrigada, deputada. Vocês. A gente agradece, a equipe do Portal Clique PB agradece pela sua entrevista. Obrigada a todos vocês.